Olá, amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas aqui no meu canal. Sou a Marlene Deon, astróloga e jornalista, com mais um vídeo novo aqui para você. E o que vamos falar neste vídeo? Sobre os eventos decisivos e de magnitude muito elevada, mesmo de energia cósmica, que acontecem agora no decorrer deste mês de outubro. Nós estamos a menos de 3 meses para encerrar o ano 2023, pelo nosso calendário, mas o céu ele está cheio de surpresas e de novidades. Eventos astrológicos precursores de significativas mudanças, impulsionando a atos que têm a pretensão de ajustar ou colocar as coisas no lugar certo, em que deva ser realmente colocado. Só não espere plena tranquilidade, tá certo? Pois quando as coisas se movimentam, quando elas se movem no nosso universo e de um lado para o outro, e no nosso sistema zodiacal, precisamos estar atentos. Isto é, precisamos estar não só de olho na Terra, mas também de olho no céu. Existem vários movimentos diferentes. Cada signo está diariamente caminhando sobre uma frequência cósmica, que vai se diferenciando a cada aspecto, a cada dia, a cada configuração que vai se formando no céu, a cada evento que vai acontecendo. E, diariamente isto acontece, ou sobre um ritmo astral que se diferencia também em cada período, como, por exemplo, neste mês de outubro, muito diferente. Ficar de olho nos sinais e nas mensagens do universo sobre o que muda, o que fortalece em todas as fases astrológicas do ano é uma maneira ou a receita para a prevenção, o prevenir. A astrologia, eu sempre digo, não impõe, mas ela predispõe. É uma ferramenta que pode sim ser usada como autoajuda através das tendências, das indicações relacionadas aos signos e, claro, a você, seu signo especificamente. Então, diante de toda esse resumo que eu fiz aqui, de abertura no meu texto, vem aí uma virada de chave do grande portal do universo e para valer dessa vez, com efeitos de verso e reverso. Tá certo? Por conta dos eventos astronômicos e zodiacais do agora, deste mês de outubro, que já está transcorrendo. Então, eu vou falar deste assunto, desta energia, inclusive do eclipse que acontece agora no sábado, dia 14, aqui neste vídeo. Se você chegou agora aqui, a primeira vez no meu vídeo, eu sou a Marlene Deon, astróloga, jornalista, falo muito de esoterismo, espiritualidade, misticismo e tudo aquilo que se conecta com a astrologia, aqui levada a sério. Então, se você ainda não se inscreveu, não está inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal para ser notificado, receber sempre as informações das novidades que eu vou trazendo a cada vídeo. Curta, compartilhe. Se você já está inscrito, continue nessa, né? Nessa pegada que a gente vai se conectando aqui sempre a cada encontro que a gente tem. Então vamos lá. Mercúrio, que é o mensageiro associado à palavra, ele está atuando agora com uma vibração mais objetiva, mais clara nas conversas, também nas decisões, porque Mercúrio é aquele mensageiro da atrapalhada, né? Que ele atrapalha ou ele gera complicações através da comunicação, do diálogo, da informação, que às vezes não está correta, que às vezes embaralha, né? As informações não ficam muito claras, mas agora ele está bem mais claro nessa sua atividade no zodíaco. Por sua vez, o planeta Vênus, que é a deusa celeste do amor, que mexe com as emoções, está posicionada sobre o signo de Virgem e envolve a eficiência para com as relações pessoais e coloca na pauta aí a organização, a responsabilidade e aos cuidados com a saúde, a higiene e a limpeza. Esse aspecto de Vênus, ele chama também para a responsabilidade.
Se você cometeu uma negligência, mesmo no passado, agora ela pode vir à tona e haverá uma imposição, uma exigência para esta sua responsabilidade que talvez não tenha sido assumida há tempos atrás. É assim que ele age. Depois de 283 dias, né, retrogradado, Plutão dá agora a sua virada. E ele passa a se movimentar pela via de mão certa a partir de agora mesmo e em definitivo. Portanto, ele está fortalecido, é um planeta forte, intenso, está agora mais fortalecido e resistente, numa vibração de insistência. Insistência, eu estou dizendo, para encerrar o ciclo dele com as mudanças mais profundas deste tempo. E então fazer os ajustes necessários destes seus últimos meses de atuação. Ele age, ele atua agora como um fechamento e como que seria uma prestação de contas de todo o tempo que este planeta ocupa o espaço zodiacal de Capricórnio, que é desde 2008. Ele demora para transitar, formar o seu ciclo num signo que corresponde a 30 graus. Ele foi, chegou a Aquário um pouquinho, voltou a Capricórnio, agora retoma seu movimento direto, o definitivo e o mais importante desta fase anual, levando em conta que o planeta Marte, que é um planeta de ação, de impulso, de momento, do presente, é impulsivo, né, da energia, na energia dele, chama-se o guerreiro celeste, inclusive, passa a navegar no espaço zodiacal de Escorpião. Está agora, até esse fim de semana, ingressando em Escorpião, nesse movimento já. E neste mesmo signo que recebe Mercúrio, veja bem, o Sol juntos já no dia 23. Está caminhando, se movimentando, 23 de outubro, se movimenta ali também Sol, Mercúrio, anunciando sentimentos e reações ainda extremas, uma continuidade destas reações extremas, iniciando um tempo acirrado, ou eu diria, de instigação à agressividade, um pouco, que parece estar plantada na Terra e até criando raiz, né? Que há muita violência, há muita conturbação, há muito desconforto, muita mágoa, muito sofrimento, muitos desastres, pegando num ponto, no outro, e assim vai ocupando várias regiões do planeta onde existe mais a influência. É uma energia que envolve também as investigações e envolve os conflitos de poder ou entre os poderes. Lembrando que Marte em Escorpião, que começa já nesta sexta-feira, 13 de outubro, a única do ano, né? Preste atenção, sexta-feira 13, né? Muita gente já tem uma certa né, mística em volta desse dia, uma superstição. E vai até o dia 24 de novembro. Ele vai nesse trânsito sobre Escorpião. Então, ele fica aí 43 dias. Ele é cirúrgico. E enquanto estiver nesta posição, ele mostra exatamente o que precisa ser cortado ou abrir, dar espaço, no caso, para o possível crescimento e as renovações. Mostra a diferença entre o que é o remédio e o que é o veneno e leva a encarar os medos mais de frente. Vamos encarar, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo magoado, magoada, mesmo né, desconfortável, vamos enfrentar. Ele impulsiona e leva a isso. Não dá para fugir. Traz intensidade emocional. Mas o que chama a atenção em termos de eventos e de fenômenos astronômicos, fechando a conta neste período anual, é o fato de que nós temos agora, neste outubro, que já estamos vivenciando, 2 eclipses, não é um só, são 2 eclipses agora, um do Sol e o outro da Lua, sendo no dia 28 de outubro, com a Lua do lado oposto da Terra em relação ao Sol, que marca o início da fase da Lua cheia, em que se forma o eclipse lunar parcial e o segundo do mês e o último do ano 23, conectado ao eixo Touro
Escorpião. Mas quem realmente faz o show, quem dá o espetáculo de fato neste mês, e já vem sendo aí anunciado e esperado, né, nas redes sociais, é o poderoso e maior evento do ano, que trata-se do eclipse solar anular, fenômeno que ocorre no dia 14 de outubro, no momento em que a lua nova está no mesmo lado da Terra em relação ao Sol. Dia 14 é um sábado, não é? E quando a lua se encontra no ponto mais distante da Terra, e aí ela cobre completamente o Sol. E neste caso, qual é o resultado? Forma um anel de luz, que é visto claramente ao redor da lua escurecida no céu. Por isso, o nome dado a esse eclipse é Anel de Fogo. Esse encontro fatal, eu digo assim, né, que é diferente, da lua nova com o sol, acontece no meio da tarde, em que o dia vira noite. Então, pelo menos, né, por aqui, de acordo com as informações técnicas, esse eclipse inicia o caminho dele pelo Oceano Pacífico, porque ele tem uma rota, ele tem um caminho onde ele vai passando, tem o começo, meio e fim. Então, ele inicia no Oceano Pacífico, na costa sul do Canadá, movendo-se pelo sudoeste dos Estados Unidos, seguindo pela América Central, pela Colômbia e chegando ao Brasil desta vez. A formação é de que este eclipse solar anual ele comece pelo horário de Brasília, já que ele é visto também aqui, por volta das 15h43. Isso é bem no meio da tarde, atingindo o auge, aquele momento dele máximo, às 16h51 e encerrando às 17h50. Portanto, essas são as informações mais científicas, técnicas, astronômicas deste eclipse, aonde a gente pega a informação. A duração total, de acordo com essas informações todas, também é do Observatório Nacional, porque ele acontece aqui no Brasil, a gente vai ver. É de 2h07. É essa duração deste eclipse, que para a astrologia é muito importante esse cálculo, este tempo de duração em que acontece cada eclipse, para saber os efeitos, o que é mais forte, o que não é mais forte, o que é mais, o que é menos. A duração total, de acordo com essas informações que eu disse. E desta vez, ele é visível em toda a sua magnitude máxima em todo o Brasil, sendo que as regiões, claro, do norte e nordeste brasileiro têm uma visão mais privilegiada, por exemplo, na Paraíba, nas capitais João Pessoa e Natal, Rio Grande do Norte, assim como nos estados também do Amazonas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Tocantins, que poderão ver o eclipse solar anular perfeitamente. Será parcial nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. É importante saber que, dependendo de onde você estiver, né, é bom você saber disso, é visto de formas diferentes. Às vezes pode mudar os horários pelo fuso horário. Porém, a marca, o selo deste eclipse anular é esta: escurece o céu de forma parcial no momento em que a lua passa na frente do sol, mas não bloqueia totalmente a sua luz. Essa é a diferença e por isso chama-se anular, que se sobressai pelas bordas do disco solar e, como resultado, gera então um anel dourado e brilhante à sua volta, chamado de anel de fogo, o que pode ser visto em várias partes do mundo. Então, é um espetáculo. Não dá para perder este momento em comum, que é um presente do universo aos nossos olhos, que nem todos os dias acontece. Tem fases, ciclos, períodos mais longos para acontecer. E a palavra eclipses vem do grego, que significa a ação do desaparecer. Isto é, o desaparecimento temporário total ou parcial de uma estrela devido à interposição de outro corpo celeste diante dos olhos de quem observa. Eclipses, eles são fenômenos cósmicos que antigamente eram temidos muito.
envolvendo a crença de que tais eventos mostrados no céu, em relação ao Sol, à Lua principalmente, eram um alerta sobre catástrofes, pragas, revoluções, conflitos ou até mesmo a queda de um império daquela época, a morte de um rei, de um líder do povo, enfim, mexendo com tudo isto, visto como determinante chamado de mudança. Ele aparecia para exercer a mudança de situações. Curiosidades que existem sobre, eu vou falar um pouquinho aqui para você, está gostando desse assunto? Então aproveite, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no meu canal, e sempre estarei trazendo aqui novidades, astrologia levada a sério. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Curte, compartilhe e assim você estará ajudando este canal crescer. Assim também, né, a gente pode expandir e também pode fazer os seus comentários ali e suas perguntas ou até dar as suas opiniões ou sugestões, porque aí eu acompanho e a gente vai determinando aqui, inclusive, alguns assuntos que também interessam a você, para o seu signo, aquilo que você gosta dentro deste assunto. Então, dentro de umas curiosidades, só aqui um pouquinho, rapidinho, nós tivemos o primeiro eclipse solar, falando desse ano de 23, um ano também bastante significativo nesse ciclo, que exerce essa transformação, no mês de abril, em Áries. Foi onde começou todo esse ciclo. E depois de 177 dias, chega então agora o eclipse solar anular em Libra. Esse foram os dois eclipses solares do ano. Este agora, o último do ano solar. O primeiro eclipse lunar aconteceu no mês de maio, em Escorpião, e depois de 175 dias, temos então, o segundo e último eclipse lunar do ano, que ocorre em Touro, no dia 28 de outubro, em encerramento de ciclo da temporada anual de eclipses. A matemática do universo, que envolve o sistema zodiacal, é perfeita, sabe? Pois os eclipses eles sempre vão se formar e acontecer em polaridade opostas entre os signos, e nos seguintes eixos zodiacal: Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem, Peixes, que são opostos. É uma matemática perfeita. Uma vez encerrada a sequência de pares de eixos zodiacais, faz esse ciclo todo, passar de um ano, 2 ou 3, uma vez encerrada essa sequência que vai acontecendo de pares de eixos zodiacais, então recomeça novamente o que acontece de 7 a 8 anos, em média, um novo ciclo. Inclusive associado ao primeiro ciclo que a gente comenta muito na astrologia, a gente fala no movimento da astrologia, e que se diz de 7 em 7 anos. Né? Existe até aquela teoria dos 7 anos das vacas gordas, 7 anos das vacas magras, e assim por diante. Dentro desse ciclo tem a ver com essas temporadas de eclipses em eixos de signos opostos zodiacais. E segundo Ptolomeu, que era um astrônomo, os efeitos e a validade de um eclipse está conectado ao tempo que ele tem de duração e pelas posições e configurações planetárias que o cercam no sistema zodiacal e entre os signos no momento que ele se processa, no momento que se processa o fenômeno. Isto pode variar. Então, há quem diga que o efeito de um eclipse ele é válido até que outro aconteça na mesma categoria. O movimento e posição dos planetas no momento do eclipse é o que sinaliza do que pode acontecer até em dias antes do eclipse, preste atenção, dias antes e no depois, que refletem os momentos de maior intensidade dele. O anunciado, o que está anunciando e o anunciado. O fato de ocorrer 2 eclipses num só mês torna, nesse caso, outubro de 23, impactante e sobrecarregado de vibrações cósmicas na direção do planeta Terra. Pois, muito bem, para a astrologia, qual é o significado? O que representa e qual o efeito? O que libera ou tranca na nossa caminhada? Somos afetados por eclipses?
Você vai saber, já vou te explicar aqui, mas se você não se inscreveu, aproveite agora, nesse momento, inscreva-se aí no meu canal, continue sempre aqui comigo, seja sempre bem-vindo, bem-vinda, e sempre nos encontraremos por aqui. Curta, compartilhe. Um eclipse solar, então continuando, só acontece com a lua nova, e a tendência marca começos. Um eclipse lunar só na lua cheia e aponta para um tempo de conclusões, de finais ou de encerramentos. Temos essas duas energias no mesmo mês. Veja só que interessante. Nem sempre acontece assim. A interação que existe do período dos eclipses Sol e Lua corresponde a fatores do consciente e do inconsciente, em que a conexão destas energias podem causar, como, por exemplo, uma crise emocional momentânea, né? Um choque pessoal, um choque emocional, fatos inesperados. Isto quer dizer que está sendo tocado por uma força poderosa da qual não temos realmente controle, mexendo com você para mais ou para menos. Especialmente o eclipse solar anular da lua nova, chamado de anel de fogo, vibrando no eixo Áries, fogo, e ar, que é Libra, é exatamente onde estão o Sol, a Lua, no dia 14 agora de outubro, no sábado. Tende e pode provocar um choque de realidade, fazendo com que o coletivo ou as pessoas em maioria percebam situações que não estavam sendo notadas antes. É o tal do despertar, o do cair a ficha. Eclipses antecipam, eles previnem quanto às mudanças e aos fatos novos. É isso que eu estou querendo dizer para você. Estimulado pelos estudos sobre eclipses, Copérnico acrescentou sua voz às demandas dos astrólogos já lá na Idade Média. Descobriu-se de que, durante a Segunda Guerra Mundial, os observadores e estrategistas militares aliados, eles notaram um movimento em massa de tropas seguindo-se imediatamente aos eclipses. Pouquinho antes é sentido isso. Logo a seguir, de um dos eclipses solares, 5 divisões do exército americano cruzam então o Reno, isso está na história, em 1945, seguindo instruções presidenciais, né, na época do general Omar Bradley. Bradley, isso. Ordenou que suas forças recuassem para trás do curso do eclipse, quer dizer, vamos recuar um pouco, enquanto as tropas russas marchavam para ocupar território da Alemanha Oriental, causando a divisão do país. Sempre há um conflito nesse sentido. É dito que eclipses são indicadores de modificações nos poderes, mexem com ideologias da religião, da cultura e também da política. As tendências, elas se baseiam em análises astrológicas sobre os aspectos do zodíaco e com planetas no período antes, durante e o depois do eclipse. No caso, o eclipse solar anular do sábado, 14 de outubro, de lua nova, chega movimentado, nesse aspecto dele, por Mercúrio, que também está sobre o signo de Libra, em quadratura a Plutão. É uma confusão, é um desconforto, que considero ainda que Plutão está em anomalia, porque ele entrou para esse novo movimento dele direto, e ele é lento, então ele se encontra nesse período em anomalia, estranho, diferente, acionando, jogando, né, para todos os lados. Isto porque está na retomada, claro, do seu movimento normal e na direção definitiva para Aquário, que é para onde ele vai agora, e que defino esta fase importante de modificação psicocultural que acontece com intervalo de 250 anos. Não é um intervalo pequenininho, passageiro, curto, é bem longo, 2 séculos e meio. Isso se relaciona com os pensamentos também em coletivo. A sociedade, as gerações, tudo começa a movimentar-se de uma maneira diferente, e aí tem os conflitos de ideologias, de pensamentos, até chegar a um ajuste e dar uma sossegada, né? O outro ponto super importante, ele se encontra, esse muito importante, e é um protagonista, né, do momento,
no movimento do planeta Marte, que está próximo ao ponto do eclipse também, está ali, recebendo esses fluidos, mas mudando no mesmo momento. Isso que é o interessante, que a gente observa em astrologia, os detalhes, a observação dos detalhes, qualquer movimento, qualquer coisa diferente na matemática do universo, ela tem um significado importante para a interpretação astrológica. Então, esse Marte está mudando a sua polaridade energética, né? Na mesma hora que o fenômeno acontece. Ele está deixando Libra e ingressando em Escorpião, entrando em conexão a Plutão, mais Saturno, como num movimento assim coordenado com esses dois planetas ao momento do eclipse solar. Então nós temos aqui, amigas e amigos, um impacto grande, um virar de chave impressionante, uma configuração tensa e intensa. Revela que há e haverá momentos de provocações em todos os âmbitos, perturbações, desordens, perplexidades, nostalgias, pessimismo para alguns, por coisas sendo deixadas para trás e tocando a situação de vida de cada signo. Muda o compasso do andar da carruagem, muda mesmo. A surpresa pode mudar os caminhos e os planos conforme a frequência cósmica e das configurações dirigidas a cada nativo ou nativa zodiacal, como eu disse, para mais ou para menos. O eclipse traz a energia da polaridade negativa ou positiva também. Se alinha ao interno, a emoção ao interno de cada um e ao externo das coisas. A vibração do racional é a vibração da razão e do irracional, que contraria a vontade ou a própria razão. Tem um efeito energético de grandeza extrema, significativo e, queira ou não, faz sentir o momento de alguma forma. Vai tocar em cada um de acordo com a forma que tem que ser tocada. Onde o eclipse solar anular de lua nova, anel de fogo, não esqueça, pode pegar você. Aí é que eu quero ver. Onde e em que ponto ele pode e vai te surpreender. Sábado à tarde, dia 14, é um momento poderoso, talvez o mais do ano, e único para, por exemplo, você esquecer tudo, praticar a meditação. No momento do eclipse, são 2 horas, né? Mais de 2 horas. A intensidade que está o universo, ela pode ajudar, nesse caso, a aprofundar e a descobrir por si mesma as práticas certas e apropriadas para sair das enrascadas e de problemas. Esse é o primeiro mandamento, o primeiro ponto, né? São 4 que eu vou dizer para você aqui. Esse é o primeiro. E as emoções, os pensamentos, as emoções podem fluir mais livremente e você solucionar as suas questões. 2, o segundo ponto, fazer um ritual de intenções na hora do eclipse. Crie um clima apropriado para isso. Acenda um incenso, pode ser, um aroma, né? Aromatize aí a sua casa, o seu ambiente, ou uma vela também aromatizada. Escreva num papel sobre desejos, sonhos e metas que você quer. Dobre os joelhos, olha aí, seja humilde, seja modesto, modesta. Dobre os joelhos. Ancore seu anjo da guarda. É super importante, fundamental. Libere suas intenções para o universo. Não para o seu vizinho, para sua amiga, para quem está do seu lado. Para o universo, eu estou falando. Durante o eclipse. E no final, quando ele terminar, queime o papel para que o universo receba todos os seus pedidos purificados pelo fogo, porque o símbolo do fogo, o eclipse, é chamado de anel de fogo ou anel dourado. Ele pode te trazer a prosperidade também, não há tudo maléfico. Existem pontos benéficos, depende do pensamento, da reflexão, da firmeza e do que você fizer. Expandir a consciência é o terceiro ponto. Peça a compreensão do universo para que consiga entender o que e o porquê algo ou determinadas situações vêm acontecendo ou acontecem com você. É aquele momento de você se questionar e questionar as situações e buscar os pontos chaves para encontrar um caminho. Se este for o seu caso, de dúvida e de insegurança, claro.
O momento do eclipse é uma oportunidade para a transformação e uma autoavaliação de obter clareza sobre tudo aquilo que você precisa ter de clareza. 4, quarto ponto, estar aberto para as mudanças. Então, seja confiante, o eclipse é o momento certo para liberar o passado e você então abraçar o futuro. O portal da espiritualidade ele está aberto para a conexão astral em que a Terra está bem alinhada ali com a Lua, o Sol, criando este anel dourado, que é uma faixa de luz em volta, como um anel ao redor da sombra da Lua. Num todo, o eclipse do dia 14, ele envolve a capacidade de tomar decisões. Ir em frente, decidir. É importante aplicar esses 4 mandamentos, ou esses 4 pontos, digo assim, de referência, para você obter a autoajuda do universo e para que ele conspire a favor. Este é um ponto importante do momento do eclipse que você pode ter a oportunidade de tirar proveito, muito mais se você estiver aqui neste lado do hemisfério sul, onde você poderá avistá-lo e ver com mais clareza. Embora onde não esteja sendo visto, ele também está tendo os seus reflexos e enviando os seus efeitos, tá certo? Então, este é o ponto. Então, mas para aí você pergunta, mas para o meu signo especificamente, o meu signo, não é? O que ele, qual a área da minha vida, por exemplo, que esse eclipse solar anual da Lua Nova está tocando e ativando nesta fase, neste período todo? Eu te conto, eu já te conto agora, mas se você ainda não se inscreveu no meu canal, está gostando desse papo aqui, dessa conversa, sempre a gente vai entrar em conexão, aproveite, se inscreva, participe, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Estarei sempre muito grata por tudo aquilo que de você me acompanhar e se interessar também por esses assuntos de astrologia levada a sério. Eu sou Marlene Deon, astróloga, também jornalista, tá? Então vamos começar então mostrando para você os pontos importantes onde ele toca para cada signo, para você ter uma ciência disso e, inclusive, resolver bem melhor as suas questões, no momento, através daqueles 4 pontos que eu já me referi aqui para você. Um segmento que seria uma ritualística, uma reflexão, pense como você quiser. Então, vamos começando com Áries, né? Que foi onde também aconteceu o primeiro eclipse do ano, que iniciou esse ciclo todo. Então, Áries, presta atenção, porque você está no foco, você está no alvo desse eclipse, que se forma do lado oposto ao seu signo. E lembrando já para você, Áries, se você tem ascendente em Áries, também pode comparar. Associa seu signo com seu ascendente, o ascendente reflete você, a sua individualidade, é muito importante. Que está, então, esse eclipse na casa 7. E num momento único em que Marte, logo à frente, tocado por este fenômeno, ele muda também a energia, se instalando na sua nova casa a 8. De cara, difícil perceber a vibração, a não ser uma certa irritação, alguns desconfortos, né? E talvez uma dor de cabeça, um ponto sempre muito sensível de arianos que são deste signo, que têm ascendente neste signo. Mas o efeito é de crescimento pessoal, essa é a verdade, com mudanças atrativas que vão te levar à estabilidade. Compreender não é controlar as situações. Você entendeu, Áries? Então vamos agora falar de Libra. Estou começando aqui, eu vou falando dos eixos zodiacais que eu falei no começo, é onde acontecem os eclipses. Vou sair daquela ordem, Áries, Touro, Gêmeos, vou entrar na ordem dos opostos. Então agora é a vez de Libra, aonde está acontecendo o eclipse. A concentração e o alvo está realmente no seu signo, e que é onde acontece esse eclipse solar anular. E mexe com o seu sistema nervoso no momento, você pode ficar muito tensa ou tenso, com sensações estranhas, pressentimentos inexplicáveis e sem saber o motivo. Logo, o resultado chega com ajustes que vêm para a relação do trabalho e pelas novidades e surpresas sobre o que envolve seus interesses íntimos. Imprevistos também são os sinais, Libra, a serem observados e respeitados. Coloque as coisas na balança
que é o símbolo do seu signo, não é? Observe o que pesa mais, ponderando. Não entre em paranoias, tá bom, Libra? É isso. Então vamos para o próximo eixo, o segundo do zodíaco, Touro. O eclipse solar, ele ocorre na sua casa 6, mirando a sua vontade intensa de mudar a rotina, fazer algo diferente, novo e que possa se sentir mais leve. Está se sentindo pesado, né? Quer mais leve, quer mais leveza. Mas no dia 28 acontece o segundo eclipse do mês, o lunar, e aí eu tenho que falar, porque ele acontece no próprio signo de Touro, e está tocando profundamente o seu emocional. É a área que está movimentando. Por algum motivo, o humor fica alterado, assim como o sistema nervoso. E pode haver, sim, o desmonte de verdades inventadas e de convicções furadas, sempre muito alimentadas por você, Touro, e que já não se sustentam mais. Limites precisam ser traçados, lembrando de que as coisas levam tempo, elas demoram para se desenrolar, não é na sua vontade, na sua pressa. Então, sem pressa, acalme o coração, Touro. E para Escorpião, que representa esse eixo, né? Touro Escorpião agora. Apesar da loucura, né, do mundo, né, esse eclipse solar de lua nova, anel de fogo, tem tudo a ver com a energia transmutadora deste signo. Encerra um ciclo para começar um novo tempo, e no momento é possível que se sinta tensa ou tenso demais para tomar qualquer atitude. Mas depois do passar do eclipse, surgem os efeitos de que veio para aumentar a sua autoconfiança, deixar o passado para trás e finalmente partir para coisas novas, Escorpião. Não precisa acelerar nem correr, apenas se prepare para descobrir também uma nova paixão e um caminho perfeito para o seu coração. Marte no seu signo dá coragem, vitalidade e garante a conquista desejada. Então eu diria que para Escorpião é uma temporada top, né? Você já entendeu. É isso. Vamos para o terceiro eixo, que corresponde a Gêmeos e Sagitário. Primeiro, Gêmeos. O poderoso eclipse solar anular acontece sobre a sua casa 5. É o chamado paraíso astral no ponto zodiacal onde está ativo o seu regente Mercúrio. Num primeiro momento, um sentimento de frustrações por mostrar o que precisa desenvolver, sobre equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, descanso e prazeres, tudo isso. Reflexão e pausa. Então, nada de desespero, pois num segundo momento, esta energia astral mostra que você pode sim criar situações que te beneficiam com pequenas mudanças, modestas mudanças de comportamento. Fundamental e fazer tudo de cabeça fria e muito bem pensado e planejado. Aborte o desespero, Gêmeos. Seja leve nos seus movimentos. Tá certo? Então, agora, Sagitário, que faz parte desse eixo. Sobre uma frequência cósmica mais forte e que movimenta esta sua fase de vida através do eclipse solar de lua nova, vira de fato uma chave para você, para te dar suporte às novas situações que estão surgindo e que esta configuração anuncia a você deste signo. Depois de ter compreensão sobre alguns pontos que estavam morando no seu inconsciente, surge um portal de abertura para retomar o seu potencial de poder pessoal. Temporada de finalizações e de bons cortes. Existe e traz resultado em muitas vezes em dizer um bom não para si mesma ou para si mesmo, viu? É importante. É possível existir paz no que não está sob controle? É possível? Só saberá vivenciando este momento que vem agora de transformação, que é proporcionada pelo universo que você não controla. Junte-se então a ele, isso é, junte-se ao universo, para as coisas saírem bem e positivas. Para mais um eixo zodiacal, Câncer e Capricórnio. Primeiramente, Câncer. Também sente a intensidade e a força desse eclipse, sim, no trabalho, nos planos da carreira. O primeiro impacto ele pode ser preocupante, mas em seguida a luz volta a brilhar. Certas escolhas exigem, Câncer, racionalidade. Muitas vezes, assumir riscos e dar a cara à tapa vai despertar para o que faltava fazer no sentido de atingir o objetivo final.
Precisa conhecer bem quem está ao seu lado ou por perto. Não existe fórmula pronta, não existe para detectar o erro, mas sim fatos e acontecimentos inesperados que podem te mostrar uma realidade, aquela que te cerca. Este eclipse solar de lua nova, ele chega para escancarar as verdades na sua vida. É isso. Capricórnio, sem prêmios do ano ou aplausos, mas fazer o que deva ser feito para anular as complicações futuras. Vai sentir os efeitos das mudanças trazidas pelo eclipse na área doméstica e familiar. A energia envolve diplomacia nas conversas e negociações, mexe com o seu senso de controle e poder. Mas lembre de que todo fim é também um novo começo. E o que tem para você nesta temporada? É isso que tem. O universo pede se enxergar com novos olhos para ser visto também por novos olhares. É isso para você, Capricórnio. Vamos lá, então, a mais um eixo zodiacal. Presta atenção, Leão e Aquário. Primeiramente, Leão. O Sol se encontra com a Lua nova no momento em que o fenômeno do eclipse anular, anel de fogo, ocorre sobre a sua casa 3 zodiacal. A energia foca o desapego. Ela te direciona para objetivos mais práticos, isto é, a considerar as coisas num ponto de vista da realidade. Reflete o processo de transformação que o universo passa a exercer sobre Leão. Voltar o olhar mais para dentro de si, se escutar mais e fazer o que precisa fazer. É, sem dúvida, um período de imprevistos e que vem passando, mas que serve como um alerta sobre o que está certo ou errado, independente de sua vontade e desejos. Limpe o terreno e prepare a terra para uma nova semeadura, Leão. Aquário, vou dizer uma coisa para você, Aquário. Talvez goste de ouvir até. O mundo gira, tá? E é preciso muito jogo de cintura, porque as ideias mudam, as coisas mudam e as pessoas também. Nada está totalmente garantido. E as mudanças inesperadas e as surpresas é que te levam, de alguma forma, também às novas expectativas. E este é o lado bom. Ir mudando junto com a vibração do universo, nem mais nem menos. Acompanhe. É ir crescendo em harmonia, desenvolvendo as ideias aos poucos, sem ansiedade, deixando que elas surjam por conta própria, usando melhor e com a produtividade os seus momentos de inspiração. Este eclipse solar anular de lua nova é chamado de anel de fogo ou dourado, está dizendo que quem faz o tempo é você dentro do seu limite. O universo quer deixar sua vida mais simples. Foque no que interessa, entendeu, Aquário? Vamos então para o último eixo do zodíaco, Virgem e Peixes. Virgem, o seu regente Mercúrio está plenamente conectado ao eclipse solar anular desta lua nova, concentrando energia sobre a sua casa 2. No momento, mostram alguns pontos relacionados aos interesses financeiros bem complicados. É preciso que lembre que a força transformadora, ela está na capacidade de aceitação e de abnegação. O importante é que a configuração desta fase favorece para que você aplique novos métodos no agir e no tomar decisões, para conseguir reconstruir sua base de vida numa linha de estabilidade e de harmonia com todos à sua volta. Aceite e deixe a ficha cair em tempo de ajustar as coisas. O emocional precisa de estrutura de garantias que não está saindo do seu coração. Se a busca é por mais liberdade, no caso, Virgem, e por um amanhã diferente, é necessário que sustente, tá? E banque esta mudança, entendeu? Para quem é de Peixes, finalmente, tudo está muito sensível para você. O eclipse que se forma sobre a sua casa 8, e no exato momento em que Marte muda e vai se alinhando ao seu signo, entrando em conexão com os planetas Plutão e Saturno, este no seu próprio signo, Peixes, coloca num caldeirão só tudo para ferver em torno das suas emoções. Tudo de uma vez, relações e interesses materiais. O universo traz muita informação para este signo que se perde como num labirinto, é muita informação, sem avistar aí uma saída de imediato. É importante que você vá empurrando e contornando os assuntos e a situação, assim como o rio
também contorna os seus obstáculos do caminho até atingir o mar, o grande oceano. Isto significa neutralidade, também não se mexer demais, nem de menos. Pode ser o bom momento para reconhecer o que está te limitando para construir a melhora de vida. A forma como entender os fatos é que faz a diferença para você. Peixes. Aí foram aquele resumo de dicas para o seu signo, né? Faltou câncer? Não faltou. Faltou câncer. Estão me dizendo aqui que faltou câncer. Faltou câncer? Ah, sim. Câncer. Também sente aí, ó, a necessidade, a intensidade e a força desse eclipse no trabalho, nos planos da carreira. O primeiro impacto pode ser preocupante, mas em seguida a luz volta a brilhar. E falando nesta frase de a luz volta a brilhar, procure aí que eu já falei de você, Câncer. Volta a brilhar a sua luz. Já falei sim. Então, vamos agora para os finais aqui deste vídeo, né? O último eclipse solar anular de lua nova, ele aconteceu no ano 2021, para sua informação, mas não foi visível no Brasil. E após este, do dia 14, sábado, o próximo será só em outubro de 2024. Provavelmente não será visível no Brasil. E a oportunidade para assistir o espetáculo é agora. Se o céu, por exemplo, estiver nublado, que pode acontecer, que eu já estou vendo aqui as nuvens, né? O tempo já se formando para uma tempestadezinha, por aqui onde eu estou. Então, se você ouvir um barulhinho lá do céu, né? Já está se manifestando. Então, mesmo que estiver nublado, existem os recursos que você pode ter aí, que você tem, para assistir esse eclipse tranquilamente, transmitidos pela internet online, vários canais, e especialmente para acompanhar todo esse momento. Inclusive, dando um toque para você, que eu pesquisei e vi aí. O próprio canal do YouTube, ele vai transmitir ao vivo o fenômeno no ato para você assistir e entrar em conexão com este astral. Então, tá aí a dica para você. Beneficie-se olhando para o ponto central do anel dourado deste eclipse, que é um dos raros encantos do universo. Gente, consegui antes da tempestade. E vamos nos preparar. Está preparada? Se não está, se prepare para este evento incomum, interessante, de grande potência deste eclipse anular. Anel de fogo, eu prefiro chamar anel dourado, porque ele vai trazer uma luz, né? Como eu digo, aquela luz no fim do túnel, para nós encontrarmos um caminho de paz, de amor, de sucesso, de prosperidade, de boa sorte. E é o que eu desejo para você. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal. Até mais.